Eu fiz só uma introdução que nós falaremos um pouco sobre metabolismo saudável, que é o nosso diálogo que nós estávamos tendo, e nós queremos compartilhar isso com mais pessoas, porque é importante. Então, sobre essa questão que você estava falando, de nós juntarmos, agregarmos conhecimento e com essas facetas todas chegarmos ao organismo humano, dentro do organismo humano falarmos sobre metabolismo saudável, sobre as fontes de energia para o nosso metabolismo basal, que é o metabolismo da rotina, né? Então você estava falando, então você pode continuar sobre as coisas que você está buscando agregar, depois eu entro. Estou moendo meu café. Que a gente estávamos conversando e no clínica, em filosofia clínica, nós chamamos de interseção, que é quando a gente faz as conexões entre as coisas. E como a gente estava conversando sobre metabolismo e por onde se perde mais gordura, que é pela respiração, eu fiz a associação com a função intestinal, porque nós temos mais bactérias anaeróbicas, né, do que aeróbicas, e como a oxigenação intestinal aumenta a queima de gordura corporal. E você está aumentando a biodisponibilidade do oxigênio. Sim, quando a gente fala em Isso organismo me... sedentário e ativo, a gente está falando disso aí. Organismo sedentário, o que acontece? As pessoas confundem muito a questão de você ter maior capacidade de oxigênio com ter maior utilização. Se a gente fala isso, as pessoas acham que o VO2 é consumo de oxigênio. Na verdade, VO2, o conceito de VO2 que eu considero ser o melhor até o presente momento, você tem, na maioria das cidades do Brasil e do mundo, 21% de oxigênio disponível no ar. Desse 21%, quando você faz a captação do ar, você entra no trato respiratório, pelas narinas, desceu, traqueia, laringe, vai aos pulmões fazer hematose, que é a troca respiratória, que é o momento que o sangue rico em dito gás carbônico e dióxido de carbono, ele é feita a hematose e ele vai sair dos pulmões rico em oxigênio. Não quer dizer que ele chegou 100% em dióxido de carbono, não quer dizer que ele saia 100% em oxigênio. É em maior proporção próximo a isso. Próximo a 100%, dependendo de cada organismo. Aí você foi lá, o sangue rico em oxigênio, foi para o coração, e do coração vai ser bombeado para a parte de cabeça, pescoço e cabeça, depois vai seguir para a parte de membros, parte intestinal e membros que você falou. Quando você chega na microestrutura, essa microestrutura ela é ativa, ela está recebendo sangue rico em oxigênio, quanto mais ativa ela for, melhor será a captação desse oxigênio disponibilizado, que é energia, oxigênio é energia, e utilização. E quando ele faz a captação melhor e utilização, você citou muito bem da questão gastrointestinal, envolvendo todo esse complexo, se ele é mais ativo, então você, tendo ele mais ativo, é como fosse um livro que você está lendo. Quanto mais você entende do tema, mais você absorve. Então, um corpo, quando ele é um corpo mais ativo, tirando o trabalho, estou falando de exercícios em si, estou falando mobilidade, lazer com mobilidade. Também não estou falando lazer eletrônico, estou falando lazer com mobilidade. Então, quando você é mais ativo, essa captação vai ser maior para a utilização. Se a captação para a utilização for maior, você terá muito mais saúde periférica e saúde central. Isso no miocárdio também, que o coração é um músculo. E de forma impressionante, eu falei esses dias que o coração ele começa o seu enchimento próximo à diástole já. Ele não se abastece na sístole, que é na contração para o corpo. Na contração para o corpo é o corpo, mas antes dele começar a fazer o enchimento novamente, ele tem a sua energização, a sua captação. Você falou sobre as coronárias num post seu que ficou muito bem feito. Então, quando você pratica o exercício em si, para a maioria das pessoas, eu considero o moderado ser a melhor. Mas para fins atléticos, para outras questões, pode ser leve ou pode ser um pouco mais intenso. Mas a maioria das pessoas, moderado é o que traz melhor resultado em qualidade de vida. Então, se você pensar um coração, um miocárdio mais ativo, ele está oxigenando melhor. Ele está vivendo. Então, nós falamos de metabolismo. A maior via de saída de gordura do seu organismo é pela via respiratória. Isso é comprovado. Sai pela urina, sai pelo cabelo, sai pela veia, sai.
mas a maior proporção pela via respiratória. Então, esse é um tema muito interessante. As áreas se conectam: naturopatia, ortomolecular, fisiologia do exercício, neurofisiologia, neurociência, medicina, biomedicina. Todos se conectam cumprindo suas funções. Quando você tem a visão global disso, consegue pegar uma pontinha em cada, igual você falou, é que é o ideal. Eu também, quando fazia pós-graduação em medicina do exercício do esporte, o professor falava: tu entra dentro do organismo, tu vê as funções, conecta ela, mas tu tem que saber sair. Essa é a questão. Tu entrou ali para resolver uma questão dentro que você está atuando, como profissional da área de saúde. Entrou, viu a questão, viu a funcionabilidade, hemodinâmica, fala assim: opa, essa solução aqui é a mais viável para esse organismo. Porque não existe fórmula do bolo. Para esse organismo. Ah, o paciente pode questionar dizendo: poxa, mas fulano não fez isso. Fulano é fulano. Você é outra pessoa. Pegando esse gancho que você falou aí, leva tudo também com a parte que eu estava conversando com você anteriormente sobre a filosofia clínica, né? Sim, sim. E o princípio da filosofia clínica é: a soma das partes não corresponde ao todo. Por quê? Ela diz o seguinte: você, quando olha o ser humano, você tem que olhar ele como um todo, não isolando parte. Porque se você pegar só uma parte e tentar somar com a outra parte, você não vai ter o ser humano. Não adianta eu pegar o estômago e somar com o intestino, porque, na verdade, tem uma respiração ali que está acontecendo para esse estômago e intestino estarem funcionando, né? Até é engraçado porque dentro da medicina tradicional chinesa, a respiração, quando você respira com o diafragma, você aumenta a capacidade metabólica do teu intestino. Sim, ele é. O pessoal pensa muito na respiração, pensa só em pulmões. Mas a respiração é um complexo. Os músculos É um complexo. os músculos intercostais também estão participando da respiração. Tem gente que bloqueia na coluna lá atrás, nas costas. Ele fala assim: poxa, estou respirando com dificuldade, está acontecendo, estou acordando nas costas. Pô, se você bloquear lá no intercostal, quando for fazer uma expansão do diafragma ou de pulmões, essa expansão vai ser travada. Você não vai ter, independente de ser condicionado ou não. O complexo, você falou, o complexo funcionamento do corpo humano tem que ser o todo. Tem que ser o todo. Tem que ser um todo. E isso começa lá no cérebro, né? Ou no intestino. Os dois funcionam juntos. Funcionam juntos, porque aquele sistema vácuo ali funcionando o tempo todo. E fora se a gente entrar ainda nos hormônios, tudo que vai estar acontecendo no sistema simpático, parasimpático funcionando. Então, toda essa complexidade que fascina, né, o ser humano é bem interessante, é bem bacana. Entendeu? E essa questão metabólica que a gente estava falando é uma questão que me agrada muito, porque é um tema que eu estou estudando bastante, a síndrome metabólica, e quanto que a síndrome metabólica da questão da fisiologia, porque quando a pessoa tem síndrome metabólica, ela tem ali problema de hipertensão, ela tem uma diabetes miolítica tipo 2, a maioria, né, são. Tem o ICM alto, né? Tem muito sobrepeso. Quanto que esse processo, a gente consegue auxiliar com essa questão da respiração. Que Sim, eu peguei um você caso. Falou. Eu peguei um caso assim de síndrome metabólica. Podemos dizer que ele tinha síndrome metabólica, eu lembro, médico, porque isso pode chegar a todas as pessoas. Médico, excelente cirurgião torácico e cirurgião geral, se tornou meu paciente para um processo de obtenção de vida saudável. Não vou dizer somente emagrecimento, obtenção de vida saudável. Mas o caso dele me surpreendia bastante, porque
ele não estava com uma dieta tão desequilibrada, mas ele estava com horas de sono em desequilíbrio e ele tinha vindo uma dieta desequilibrada, só que ele já estava com o sobrepeso, significativo de sobrepeso, e ele apresentava fadiga por compressão do diafragma, como você falou, porque a gordura pressionava muito o diafragma. Então, dormir para ele não era tão possível. Eles tinham desconforto em dormir, então ele gerava muito mais cortisol que deveria. Ele não tinha a reestruturação de todos os hormônios e ele vinha no menos estresse. melatonina, mais radicais livres. Ele vinha no estresse metabólico significativo. Mas o que me impressiona é que os índices sanguíneos dele e a taxa da glicemia dele, elas, de momento algum, elas ficaram alteradas. E isso, eu vou buscar embasamento. A ciência diz que você pode estar gordo, pode estar até no ácido metabólico, e dependendo da dieta e dos hábitos que você está adquirindo dentro daquilo, você está lutando, o organismo está lutando para você ficar melhor. E ele, com o tempo, buscando homeostase, né? a busca pela homeostase. Com o tempo, ele foi se tornando um pouco mais magro e um pouco mais saudável. Ah, foi possível tudo? Não, não foi possível tudo, mas ele conseguiu perder bastante e conseguiu readquirir hábitos saudáveis, que é o mais importante. Inclusive, eu falo com as pessoas sobre exercício físico em jejum também, aproveitar e fazer um adendo. Teve um dia que ele tinha comido só à noite, a gente ia começar a atividade pela manhã, se eu não me engano era 8 horas, ia ser na piscina em si, porque eu fazia muita atividade com resistência na piscina com ele, porque tendo visto que ele tinha sobrepeso, então dentro da piscina eu conseguia ter um ótimo rendimento, tendo visto que eu não tinha um impacto exacerbado sobre as articulações, reduzido pela pressão hidrostática. Eu falei com ele, o que você comeu hoje? Esse é um questionamento que eu faço sempre às pessoas. Não comi nada, e ontem à noite eu comi muito bem. Eu falei assim, mas para a atividade que está proposta para você hoje, ele não será somente uma intensidade reduzida, ela vai moderada e vai ter picos. Então você corre o risco de ter uma hipoglicemia. Ele falou assim, não vou ter não. Eu falei, você já teve hipoglicemia? Ele falou assim, não. Eu falei assim, você corre risco, você está querendo arriscar? Aí ele falou assim, não vou ter não, comi muito ontem à noite. Eu falei, você comeu ontem à noite não está disponível para hoje. Você quer ser teimoso? Você quer ser teimoso? Tá boa. Vou aceitar a teimosia para a gente não ter estresse. Foi lá, começou a atividade. Quando deu em torno de 23 minutos, eu lembro muito bem, eu vi que a coloração dele começou a mudar dentro da piscina. Eu perguntei, assistindo bem, eu fui meio tonto, eu começando a suar frio aqui dentro. Eu falei, seja bem-vindo aos sintomas da hipoglicemia. E aí, teimosão, tá se sentindo bem? O que eu faço agora? Deixo você desmaiar ou te dou agora que eu tenho ali na minha pasta um recurso para a gente frear isso? Não, dá o recurso aí. Mas eu deixei ele ficar ali uns 3 minutos tendo aquela sensação de um pré-desmaio, que ela existe, um pré-desmaio, baixando a glicemia para ele não ter a teimosia novamente. Então a gente fala no jejum, fala no metabolismo, tem que falar em regulação metabólica para a atividade física, para a vida, o que você come antes, o que você come depois da atividade, o que você come durante e quais níveis de estresse você está submetido. Não existe fórmula do bolo para organismo nenhum. Existe o traçar clínico para cada organismo. E isso você pegou... Isso se faz nos estudos na prática. Você pegou uma questão, que também é um dos temas que eu gosto de estudar bastante, do estresse. Estresse do cotidiano. E o dormir à noite, ele tem muita também a influência do estresse que a gente teve durante o dia. E o estresse pertinente, hoje, para nível de impacto, né, ele já está ganhando dos hipertensos, só está perdendo para os tabagistas. Isso me chamou bastante atenção, né? Imagina, o estresse pertinente que a vida moderna nos joga, né? Tá sendo tão ou quanto mais a você fumar um cigarro. Isso altera a parte hormonal toda. Né? Principalmente na mulher. Eu falo muito com os pacientes que praticam atividade física, exercício físico. Atividade física, vamos diferenciar aqui, para não ter mais dúvida. Atividade física
ela não tem programação, regulação, continuidade e plano. Ela é desprendida disso. Ela simplesmente tem um propósito amplo. Vamos dizer, vou caminhar 30 minutos por dia, ou vou fazer uma atividade 2 vezes na semana porque eu quero viver bem. Isso é atividade física. Vamos lá, programa de exercício físico. Regulação, programação, meta e objetivo. Se aproxima muito dos esportes de alto nível, que tem testes pré, tem a programação, tem ajuste na programação, existe uma meta a alcançar e existe um objetivo. Isso é exercício físico, em todas as esferas. Isso é exercício físico. Atividade física, não. O Colégio Americano de Medicina do Exercício do Esporte recomenda 30 a 40 minutos de caminhada 5 ou 6 vezes na semana, para benefícios cardiovasculares, vasodilatação, redução da glicemia circulante, redução do acúmulo de colesterol, associado a uma dieta mais saudável. Mas recomenda isso. Isso é atividade física recomendada. Mas não é o suficiente. Exercício físico são zonas, que a gente estava falando sobre zonas. Zonas. Você gosta muito de trabalhar com zonas, né? Zonas de... Eu gosto de trabalhar com zonas, estava explicando isso, que é o seguinte, hoje eu tenho uma zona de esforço para mim, tanto a nível neuromuscular, quanto a nível cardiovascular. ênfase neuromuscular tem trabalho cardiovascular. ênfase trabalho cardiovascular tem trabalho neuromuscular. Só que existe a predominância do trabalho que você está fazendo. Estou fazendo um exercício que envolve muito mais uma estimulação neural, um estímulo neural maior para força, que é muito importante o trabalho de força, de ganho de resistência, é um trabalho de predominância neuromuscular, de estímulo neural maior. Eu estou fazendo uma atividade aeróbica que tem um cunho maior aeróbico, eu estou fazendo uma atividade que tem um cunho cardiovascular, cardiosistêmico maior. Então, o ideal é você mesclar entre as duas. Para cada pessoa existe um tipo de mesclagem. Eu não abro mão do tipo de mesclagem que eu faço após uma análise clínica. Aí pergunto, professor, o que é melhor para mim? Eu falo, não sei, eu não conheço o organismo. Eu não propus nenhum teste para você para saber como é que ele responde. Porque a resposta vem do organismo mediante os testes. A resposta vem das adaptações que o organismo está fazendo. Por exemplo, Jailson, tem muita vivência motora. Então, as vivências de motora que ele teve, ela está armazenada no córtex motor dele. Então, ele tem muito mais fibras musculares ativas ou meio adormecidas no que ele já teve vivência do que ele não teve. Se eu botar o Jailson para ele fazer ginástica rítmica ou balé, falando de brincadeira, mas se eu botar ele nessas duas atividades, ele não vai ter desenvoltura. Primeiro, ele não tem gosto pela atividade. Segundo, ele nunca praticou. Mas se eu colocar o Jailson para nadar, sempre nadou. Se eu colocar o Jailson para praticar jiu-jitsu, ele é faixa preta. Então, aquilo ali, ele tem toda uma mecanização, uma vivência motora para realizar aquilo. Se botar o Jailson para fazer exercício de uma academia, tudo que se aproximar dos gestos específicos que ele faz, ele vai ter mais facilidade, ele vai ter muito mais musculatura ativa. Tudo que distanciar ele daquele gesto, ele vai ter um pouco mais de dificuldade. Menos dificuldade do que um sedentário. Você que é sedentário vagabundo, então você tem que se mover. Ou senão tu vai ficar doente dependendo só de remédio sentindo dor. É ruim usar esses termos, mas é. Ou você vai caminhar para farmacologia, ou você vai caminhar o uso de fármaco e remédios e sentir dor, e caminhar para a saúde. A nossa opção, enquanto profissional da área de saúde, minha do Jailson, é orientar vocês para caminharem na estrada da saúde, para se sentirem melhor. Cada caso com suas respostas, mas se sentindo melhor. Eu acho que é essa... Quando eu falei, você falou em funcionamento do intestino, Jailson, muito interessante você falar nisso. As pessoas falam músculo, as pessoas pensam logo no peitoral, no bíceps, ou as mulheres na coxa e no glúteo, mas você esquece que tem 3 tipos de músculos. Músculo estriado cardíaco, são músculos do coração. Estriado esquelético são músculos que recobrem toda a parte óssea, responsável mais pelos movimentos. E os músculos lisos, que são internos nos organismos. Então, quando você faz exercício... No intestino tem muito. Exato, quando você faz exercício físico, estimula os 3 músculos que você está vendo, que você não está vendo, que são autônomos
que são os músculos, os organismos internos são autônomos, funcionam com autonomia, e os que você comanda através do estímulo neural, que é do sistema neural não autônomo, que você comanda. Tem autônomo que ele tem seu próprio comando para funcionamento. Então, as pessoas que se predispõem a se alimentarem de forma mais saudável, a se esquivarem do estresse, citou muito bem que o estresse é uma epidemia no mundo, é uma epidemia. É a vida moderna. É uma epidemia. Então, as pessoas que não se exercitam, não buscam uma dieta mais natural possível, sem radicalismo nem uma parte nem outra, as pessoas vão viver pior no presente e viverão pior no futuro. E o metabolismo, né? Ele não é o que ele é hoje, ele não vai ser o que vai ser amanhã. Por exemplo, minha filha de 3 anos, o metabolismo dela hoje é 1. Quando ela chegar a 10 anos, que ela vai estar no ápice da melatonina, né? Que aí ela já começa o declínio, aquele declínio vai influenciar no metabolismo dela. Olha que interessante, né? E muitas vezes as pessoas, também por não conhecer, né? Alguns até profissionais da área de saúde também não conhecer, não faz as conexões. Porque uma noite eu tive um problema intestinal, foi aniversário dela sábado, aí a gente viajou, mas chegamos segunda-feira, teve um bolo com a família, uma comemoração. Eu comi alguma coisa que não bateu bem, porque eu já não tenho mais o hábito de comer certas coisas, e tive que fazer um procedimento para poder conseguir vomitar, para conseguir botar para fora. Então, naquela noite eu não dormi bem, e eu levei 3 noites para conseguir recuperar meu ritmo, né? Circadiano que tinha desequilibrado devido àquele problema intestinal. E as pessoas não conseguem fazer essa conexão porque uma noite de sono mal dormida, quanto que ela vai afetar, não no dia, mas na semana. Né? Não consegue fazer essa junção, porque vai atrapalhar a respiração, vai atrapalhar a digestão, vai atrapalhar o funcionamento metabólico como um todo, porque está tudo conectado. Às vezes vai sentir aquela dorzinha que ela sente no joelho, muitos sentem, né? As dores no cotovelo, no pulso, não sabe, meu pulso está doendo, não sei o quê. Às vezes foi uma noite de sono mal Ela não dormido. alcançou homeostase. Vai ser feita durante o sono. A gente fala muito isso na área de medicina do exercício do esporte, e nós temos o cortisol, que ele é um grande amigo nosso, porque o cortisol é que faz você ter atitudes mais rápidas, de ações mais rápidas, mais energéticas. Ele é o grande ativador disso junto com a adrenalina. Eu gosto de chamar ele de beta. Ele é o teu beta. Porque, né, quando ele entra, a melatonina tá caindo, ele tá entrando. Exato. Ele é teu beta, cara. Exato. Aí que as pessoas que não fazem uma noite de sono perfeito, o que acontece? Essa melatonina não entrando, o pico de cortisol ele vem antes, ele fica se mantendo. E esse cortisol, ele tem um papel deletério para a massa muscular, porque nas bibliografias científicas comprovam que ele gera proteólise. O que é a proteólise? É a depredação de massa de gordura para o metabolismo. Então você está ali quebrando massa muscular para o metabolismo quando não deveria estar fazendo isso. Então você perde eficiência no metabolismo basal por ter menos massa magra, que é a massa muscular. Então tem pessoas que não entendem por que não emagrece, porque acontece, elas não baixaram a zona do estresse. Então, pela via do exercício físico, que tem mais propriedade para falar, você com exercício moderado, você baixa os radicais livres que estão gerando teu estresse, você libera radicais livres benéficos para a sua saúde, você regula o cortisol, você entra com um pico de dopamina e endorfina no exercício físico, gerando uma homeostase. Então, o grande perigo é que as pessoas, quando estão muito estressadas, falando novamente na vertente de exercício físico, as pessoas estão muito estressadas, que acontece muito, que elas entram com picos de atividade física. Bom dia, Elisa Pires, neuropsicóloga presente na nossa live. Bom dia. Quando você entra com exercício físico muito
estressante, você já está com uma zona de estresse, você está jogando o estresse em cima do outro. Então, você está aumentando mais ainda o seu pico de cortisol, então você não vai ser eficiente para o homeostase. Então, gente, para a maioria das pessoas, a vida requer picos de ações, mas de forma moderada, não só para o exercício físico, mas ações cotidianas, você consegue ter mais racionalidade, controle do meu estado para se viver melhor. O objetivo do exercício físico, antes da estética, é você ter uma regulação do meu estado, você viver melhor. E isso fala muito bem na sua área também, né, Jesus? Muito importante, né? O exercício físico na questão do bem-estar, né? Se a gente pegar, né, o que você falou aí, das funções como um todo, fazendo a interseção, falar como, né, foi filosofia clínica, fazer a interseção, o ganho de qualidade, juntou com aquele ganho de qualidade, outra interseção, que é o ganho alimentar, juntou com a interseção da respiração, juntou com a interseção do sono, juntou com a interseção do saber lidar com o estresse. Então, o ponto de homeostase, que ele é aquela linha tênue, né, que é o equilíbrio, é o caminho do meio, vamos puxar um pouco o budismo, você consegue levar uma vida melhor. E as pessoas pensam que a gente estando bem, não é necessariamente o bem você estar bem biologicamente. Por quê? Se eu não sei respirar direito, aquilo vai ter uma consequência lá na frente. Por quê? Porque eu posso não estar produzindo a quantidade de ATP necessária, então até a minha produção e equilíbrio dos radicais livres está diferente, então aqueles radicais vai produzir um estresse oxidativo numa junta, né? Quando tem frio, quando o tempo muda, eu sinto mais dores na junta. Espera aí, tem uma conexão aí que está faltando, alguma coisa está faltando, que é uma prova desse desequilíbrio, né? Isso é muito bem citado, que a gente estava falando antes sobre o cálcio, né? É, Quando você está com estresse, se estresse estiver alto, você não vai ter uma contração muscular eficiente. Se a contração muscular não é eficiente, não está oxigenando bem, igual você falou muito bem, não está oxigenando bem, então quando vir uma temperatura externa muito significativa de baixa, aquela contração muscular naquela região de ação sensível no seu organismo, por você fazer algum movimento muito repetitivo no seu trabalho, por você não fazer fortalecimento muscular, não fazer nada, aquelas regiões, por não estarem em homeostase periférica, que é derivada da homeostase central, vai se sentir incômodo. Mas, isso é normal. Não é normal, você está em desequilíbrio. não é normal. Dor É desequilíbrio. não é normal. Dor não é normal. É, Mas a dor é exatamente. E amiga. Mas a dor é amiga, porque a dor te sinaliza que você não está bem. A dor não é inimiga. A dor é uma amiga. Só que você precisa tomar uma providência mediante a dor. Acontece muito dentro da luta né, do esporte que eu pratico bastante, jiu-jitsu, né? Pouco Então, tempo, né, muito. Deus? Pouco tempo, não já isso. Fazendo só de faixa preta 10 anos, 10 né? anos de faixa preta. Pouco tempo. O que acontece? Muitos têm problemas no joelho, né? Tem. As pessoas forçam. Né? Não, tô com uma dor no joelho. É muito comum eles botarem uma joelheira e treinar. E achar que tá porque fazendo. A gente tem Achar que tá fazendo tratamento. Não. Nem tá achando que tá fazendo tratamento. É por acreditar que força divina vai curá-lo. Porque ele não mudou, que a gente chama, gosto muito em clínica, na filosofia clínica, que é chamada base categoriais. Você não mudou a sua base categorial, você não fez nada de diferente para aquilo dali mudar. Então é que nem Einstein falava, você continua fazendo as mesmas coisas e espera resultados diferentes, não tem um cabimento. Para Einstein aquilo era extremamente difícil. Então, como um cara que está com problema no joelho, ele causou esse problema
dentro do jiu-jitsu. Então, aquele líquido alveolado do joelho dele saiu, tá dando uma sinalização, ó, não força aqui não. Vai buscar uma ajuda. Ainda você tá, né, antes de romper um ligamento, antes de ter uma coisa mais séria, vai buscar um auxílio, né? E às vezes ele bota uma joelheira, não mudou nada na alimentação também, para ter um tratamento ortomolecular, para ter, né, porque os radicais livres eles vão se localizar ali, eles vão para aquela direção, para conseguir melhorar até. Ah, não, ó, não quero ir no médico, não sei o que, eu vou fazer um tratamento mais natural aqui, só com suplementação, né? Ah, não, mania do brasileiro também, tomar farmaco, né? E ele não sabe o que aquele farmaco vai fazer no intestino dele, quanto lactobacilos ele vai perder, bifircute e firmicute vai aumentar, o que vai causar no problema na respiração dele, que vai interferir, né? Então, as pessoas não percebem essa conexão, que a dor ela é uma sinalização, né? Sim, É como tem aqui uma um amigo sinalização meu, um amigo contigo. meu, pessoal, o Rodrigo, que ele acabou de entrar aqui na live, ele, não sei se ele ficou, mas que ele tem esse problema no joelho, entendeu? É um caso clínico dele. Eu trato muitos joelhos, né? Eu Que sei disso, por isso que eu entrei nessa parte. as pessoas em si, eu esses dias fiz uma live falando sobre lesões que tinham me solicitado. A primeira articulação que mais lesiona a nível mundial, pesquisas que eu li, é a articulação do joelho. Estou falando lesões leves, médias e graves, ok? Em conjuntura como um todo. Então, o joelho é campeão, seguindo da coluna parte cervical e lombar em competição. Em alguns países mais a cervical, em outros países mais a lombar. Mas a primeira é o joelho. Então, a primeira parte importante para você não sentir mais dor no joelho é cessar aquele ângulo que você sente dor. Isso é muito importante, cessar aquele ângulo que sente dor. E a segunda parte, mais importante, que é a primeira, inclusive, é você procurar um profissional para, independente dos exames de imagem que talvez sejam necessários, fazer testes clínicos para testar ligamentos, para testar meniscos. Então, os testes clínicos que eu realizo são muito específicos. Muitas vezes eu não possuo a imagem, pela pessoa não ter tido a disponibilidade no local para fazer, ou não teve disponibilidade para pagar, várias questões. Muitas vezes eu não possuo a imagem, eu faço anamnese, histórico pregresso, descubro quando foi que teve a primeira sintomatologia para buscar a etiologia, a origem do problema, isso é importante, buscar a origem do problema, e após isso, saber qual é a decorrência de tempo de dor, tempo da lesão, saber se ela evoluiu, se ela estacionou, e com os testes clínicos fazer a prescrição individual. E também a pessoa aprender que, isso vai para muita gente mesmo, que o quadríceps não é o músculo principal pelo suporte da articulação do joelho. Os adutores são o músculo responsável por fechar as pernas, os posteriores de coxa e também os glúteos. Isso vai muito para os homens. Homem que não trabalha nenhum exercício para a massa glútea, provavelmente em algum momento ele vai ter problema de lesão do joelho. Porque quando você faz a sustentação, não vou nem para esporte, vou falar, quando você faz a sustentação de peso corporal total, PCT, peso corporal total, quando você está caminhando, você está com uma perna em fase aérea, muito rápida que seja, para cada caso um caso, e uma perna está apoiando totalmente. Quando faz o apoio total do pé, a musculatura que é exigida para esse suporte do joelho é o quadríceps, adutor, posterior de coxa e glúteo. Também entram os músculos da panturrilha, tríceps fissural, ok. Mas são esses. Se você tiver um glúteo fraco, menos um ponto. Posterior de coxa fraco, menos um ponto. Panturrilha fraca, tríceps fissural, todo o músculo da panturrilha, menos um ponto. Jogou tudo com o quadríceps. Vai sustentar durante um tempo. Não vai ser muito tempo. Para cada pessoa, um caso.
Então, ele pode não estar vindo da lesão, pode não estar vindo da pancada, pode estar vindo nada disso. Simplesmente ele está vindo de uma reestruturação musculoesquelética debilitária ou deficiente. Então, o trabalho que eu faço se chama reestruturação musculoesquelética funcional. Por que funcional? Porque tudo termina no funcional. A vida é funcional. A vida é neuroendócrina, fisiológica, funcional. Primeiro, carga neural, liberando hormônios, parte gastrointestinal ou parte cerebral. Depois, você vai para a parte de fisiologia, que é a empregabilidade disso, subfuncionamento do organismo, empregabilidade disso, e depois tu vai realizar suas tarefas. Então, se você falha nessas etapas, a parte de fisiologia envolve a parte muscular, você falha nessas etapas, cada caso um caso, ela vai chorar. Então, para a nossa área da saúde, o Jailson, eu, a Elisa, que está presente também é da área da saúde, nós sempre buscamos o que? A etiologia do problema, estudar como surgiu esse problema, para depois prescrever o que vai ser dentro das nossas áreas de atuação principais. E tentar fazer a conexão e buscar o máximo de informação possível. Porque, do contrário, você vai ter uma lesão no joelho, que é o caso, que já citou, que ela pode te levar para não ter mais opção de tratamento conservador, vai ser um tratamento cirúrgico. Ah, é bom? O corpo não foi feito para cortar. Corta quando necessário. Essa é a verdade absoluta. Ok, a cirurgia vai ficar bom? Vai. Mas se você, novamente, se manter desleixado, relaxado, não quer dizer que a cirurgia vai levar você à solução do problema a médio prazo. A curto prazo, talvez sim. Sim, na maioria das vezes, sim. Mas a médio e longo prazo, você vai ter reincidência do problema, ou um problema mais grave até. Que você bateu numa tecla aí, que, voltando àquela questão, não mudou as bases categoriais, né? Sim. Você não mudou a base, você não mudou a forma como tu vive ou pensa, né? Que construiu a tua historicidade, ela vai permanecer a mesma. Então, aquilo que causou, Hipócrita tem uma frase, não sei se é dele ou se é direcionada a ele, né? Ele fala o seguinte: antes de você curar alguém, pergunte a essa pessoa se ela está disposta a largar aquilo que a fez adoecer. Exato, ela tem que mudar os hábitos. Se não que se ela não mudou, como é que ela vai querer melhorar, né? Vamos botar assim, nem às vezes, porque dentro da filosofia clínica, a palavra cura, ela é muito complexa, porque o que é uma cura, né? Às vezes a gente tem uma homeostase, ela é uma busca. Como ela é uma linha tênue, você está sempre saindo dela, mesmo que você esteja no equilíbrio, a gente pode Ok, Elisa. buscar, por exemplo. Tchau, Elisa. Elisa despedindo, Tchau, tem que Elisa. sair. Tchau, Elisa. Também daqui a pouco tem que sair. Você pega essa busca, né? E pensa, se essa linha é tão tênue, eu não bebo refrigerante, mas vai ter um aniversário, eu posso abrir mão daquele dia e beber um refrigerante. Mas eu tenho que ter a consciência depois de voltar o mais rápido para aquele meu outro padrão, que é o meu padrão real, a minha base categorial, para poder o quê? Saber que eu ataquei a minha microbiota intestinal. E aquele ataque da minha microbiota intestinal vai atrapalhar o quê? Na recuperação do meu sono naquela noite ou nas possíveis noites. Quanto que aquilo vai interferir na minha recuperação ao longo de um mês. Um refrigerante. Exato. Nós falamos muito sobre essa questão do açúcar, é até interessante você Né? falar sobre isso, porque o açúcar, na verdade, ele é um veneno para o organismo. O açúcar, quanto Exato. mais artificial ele for, mais venenoso ele é. O açúcar disfarçado em refrigerante, disfarçado em alimentos, disfarçado em vários tipos de bebida. Quanto mais natural o açúcar for, menos nocivo ele é em pequenas dosagens. Em pequenas dosagens. Então, o açúcar atrapalha o metabolismo, o açúcar é causador de um start do Alzheimer, o açúcar é causador de um start de uma pré-diabetes, que depois pode virar diabetes,
ele é o start em vários problemas ligados à artrite, à artrose, a mau funcionamento gastrointestinal, a problemas nos coronários do coração, a problemas ligados ao cálcio, fixação dele tanto nas paredes das artérias quanto nos ossos. Então, o açúcar ele é um grande vilão. Como já falou, não existe radicalismo nas nossas orientações. Existe uma linha de ação, linha de conduta. Eu como doce? Como. Quando? 1 a 2 vezes na semana eu como sobremesas. Isso não é verdade? Mas eu tenho esse parâmetro, independente da oferta que eu tenho o parâmetro do controle, que muita gente aproveita a oferta e perde o controle, mas esquece que o controle não é sobre a oferta, o controle é sobre sua saúde. E ele que vai pagar o preço. Ninguém bota comida na sua boca, ninguém bota bebida na sua boca, ninguém é culpado pelas suas ações. O sistema, seja qual for, não é culpado pelas suas ações desordenadas e descontroladas. Acho que a nossa vertente é te orientar no caminho, mas não dá para te pegar pela mão. Você tem que fazer a sua mudança de hábitos, que eu falo muito, step by step, passo a passo, sem radicalismo. Você falou no negócio de mudança de hábito. Tem um amigo neurocientista, ele faz modulação neural, né? E ele estava saindo do Rio, não sei se ele saiu, ele estava indo para o Sul, porque a empresa que ele trabalha é uma empresa americana. E o Rio é uma das piores cidades para você conseguir mudar os hábitos alimentares que eles fizeram na pesquisa no Brasil. A região Uau, não sabia. sul a região sul é uma das regiões com mais facilidade que as pessoas têm de mudar os hábitos alimentares para ganho de qualidade de vida. Região Sul? É. Então as pessoas são mais propensas à mudança lá. Entendeu? Termos alimentares, de melhorar para qualidade, para ganho de qualidade de vida. Entendeu? Interessante. E no Rio é uma das cidades onde que as pessoas são mais teimosas de fazer aquilo que vai melhorá-lo, né? E só que ela não quer abrir mão, porque às vezes o prazer da carne é mais interessante. Interessante abordarmos isso, né? Apesar de ser uma capital cheia de praias, né? Né? Para quem não pegou a live e chegar agora, chegou pessoas aí, eu vi agora no meu telefone aqui. Hoje nós abordamos aqui sobre metabolismo, sobre estresse, sobre açúcar, sobre homeostase, equilíbrio, a parte filosófica, científica disso, que é abordada muito bem pelo Jailson, a prática que ele vivencia no jiu-jitsu, ser faixa preta há mais de 10 anos, a parte que eu vivencio na orientação da restauração músculo-esquelética funcional, do estímulo neural precedente, porque o corpo, antes de ser físico, ele é neural, sabemos disso, então todo estímulo neural que vai fazer as coisas acontecerem, eu uso isso como exemplo muito quando eu era moleque, eu via pessoas com distúrbios neuropsiquiátricos presos a uma camisa de força. Aí eu olhava aquilo quando era moleque e ficava me fazendo inúmeras perguntas. Mas uma delas que eu venho a trazer agora é por que aquela pessoa tão magra, ela está com tanta força que aqueles 3 ou 4 homens não conseguem segurá-lo, é necessário uma camisa de força. Depois, com o tempo e estudos, eu fui entender que realmente o disparo neural é a primeira ação para você ter uma ação de força no seu organismo. Então, independente dele não ter uma massa muscular que satisfaça uma questão de visão de sociedade para ele ser forte, ele tem muito disparo neural e em descontrole. Então, ele está temporariamente muito forte. Muito Você, potente. Então, você ninguém fez segura ele. você fez uma questão que o sistema simpático dele tá lá no alto, O parasimpático não segura. o parasimpático
não consegue segurar, e a produção de ATP dele, aquela bomba, pá, Não, bombando ele ali. ele vai entrar em fadiga profunda após isso, porque na É, verdade ele está destruindo, ele está fazendo o ciclo de Krebs, ciclo de Cohen e o ciclo de Fellen, que são os 3 ciclos. Ele está destruindo tudo quanto é tipo de tecido para gerar aquela energia dos potenciais de ação neurológico sem controle. Então ele está com um pico da adrenalina sem noradrenalina do parasimpático. Ele está totalmente desregulado. Então, quando eu transporto isso, e já isso, nós já conversamos sobre isso outra vez, fechando a palavra, deixar os alunos fechar, como ele vivenciou isso na rotina dele, para nós fecharmos aqui. Quando você pensa que você tem que fazer um comando neural, uma consciência de movimento e um comando neural de contração antes de fazer a ação de movimento propriamente vista, porque a ação é interna, você não vê, ela já está acontecendo. Mas quando você faz um estímulo neural precedente, que esse é o termo que eu escolhi e eu utilizo, com muita vaidade, orgulho e humildade, essa parte neural eu aprendi muito com outros profissionais que são muito mais acima dos degraus de estudo que eu tenho até agora e com muito mais vivência que eu tenho até agora. Mas o estímulo neural precedente é realmente o que precede todas as ações. Então, quando você tem a consciência de movimento e você tem uma ação de comando neural daquilo, você vê na tua mente aquilo realizando, você contrai o músculo, depois você vai em realização. Você tem muito mais força. Fazendo analogia com a pessoa que tem disfunção neurológica. Mas você pode ter um pequeno momento de disfunção, vamos dizer assim, na verdade é função para ação. Então, ensino muito isso às pessoas fazerem isso. Eu digo o seguinte, um treinamento com isso de 20 minutos que eu proporciono às pessoas para reestruturação musculoesquelética funcional, que está inserido o dente, a pessoa quando termina me chama de carrasco, mas não é carrasco. Ele não sabia contrair com estímulo interno, ele contraía com estímulo externo. Por exemplo, quando você fazer uma pegada no jiu-jitsu, quando ele segura a resistência que o oponente dele naquele momento oferece é o estímulo externo. Mas o que ele emprega internamente de força antes dele fazer a pegada é o estímulo interno. Ele vai ter muito mais força para ter sucesso nessa ação se ele tiver um estímulo interno acionado prévio ao estímulo externo, que vai ser a resistência oferecida. É complexo, mas a gente consegue enxergar isso como acontece. Consegue. No jiu-jitsu, os 30 segundos finais de luta, ele é muito importante, porque é esse estímulo que você está falando, estímulo externo com estímulo interno, porque está ali o estímulo numa competição, as pessoas em volta, treinador e o oponente. Só que ele ali por dentro ele também está fazendo um estímulo, que nem você falou. Então ele está preparado para aqueles 30 segundos finais ter um print, explosão, né? Final, às vezes, para finalizar ou reverter uma luta, né? Muitas vezes acontece. Até no treinamento mesmo, a gente tava um amigo, Rodrigo, um amigo meu, e ele treina muito com meu sobrinho, com o Matheus. Pode falar. E eu faço muito estímulo externo com ele, o Matheus. Ele até brinca, né? Ele me chama de Jajá, não fica estimulando não, né? Porque eu sei da importância desse estímulo externo para gerar o estímulo interno, que nem você falou, o estímulo neural, que vai produzir tanto num ciclo de Krebs, aquele ATP que eu gosto muito, vai gerar aquela explosão. Tudo bem que depois, quando o corpo para, tem aquele baque, porque o corpo vai ter que voltar a ampliar a oxigenação, porque ele queimou o oxigênio, produziu mais radicais livres, então agora ele está procurando homeostase. Agora, né, o sistema simpático entrou, o parasimpático entrou, o sistema simpático está saindo, né? Aí a adrenalina daquele momento começa a se referar, entra a noradrenalina, então o corpo começa a buscar depois um equilíbrio. Tudo bem que o período é curto, muitas vezes
você espera um intervalo de 5 minutos e vai para o outro, que a gente chama de rola, né? Então, todo aquele processo está voltando num curto espaço. Tava acabando a Entendeu? carga o telefone, desculpa, gente. Eu tive que rapidinho pegar um carregador externo aqui. Não, Achei assim, impressionante, impressionante tudo que nós falamos aí. Eu acho que as pessoas entenderam a mensagem. Vai estar disponível essa live também no teu Instagram. Vou marcar na publicação, já sai os dois juntos. E nós teremos outras lives. Tem muitas novidades vindo por aí sobre nossas lives, sobre assuntos que iremos discutir, sobre perguntas. Essa live estará disponível no meu Instagram, no Instagram do Jailson. O objetivo sempre esse é meu slogan, é você com mais saúde. Vamos buscar controlar o estresse. Ele é inevitável. O estresse é um mecanismo positivo para você ficar atento a resolver a questão. Só que ele precisa de controle. O estresse ele está no nosso ambiente. Então, busquem uma vida mais natural, busquem atividade de hobby, busquem se alimentar da forma mais natural possível, suplementar sempre que necessário, com orientação profissional. Esse é o ideal. E exercícios físicos também com orientação profissional. Atividade física pode ser feita livre. Faz livre lá, anda seus 30, 40 minutos, 4, 5 vezes a semana. Andar para o trabalho não conta, andar vindo do trabalho não conta, porque a atividade tem que estar com a parte psíquica desprendida de uma obrigação, que é você indo para o trabalho ou voltando do trabalho. Tem que ser uma atividade realmente livre, é o que apresenta melhores resultados. Essa é a minha mensagem. Ótimo dia a vocês, todos, seja onde vocês estiverem. Já deixe sua mensagem, vamos nos despedir. Não, só agradecer, né, que não estava nada planejado. Exato. Né, a gente estava discutindo um trabalho que a gente vai fazer uma publicação sobre esse trabalho, e você teve a ideia de trazer esse assunto que a gente fez, que a gente chama em clínica, chama de desvio, né? A gente fez um pouco do desvio, porque como é um assunto que ele tem várias conexões, interações, então você achou bacana trazer esse assunto para a live. Fico grato, muitas coisas estão vindo por aí, né? Vários assuntos, várias conversas, que aqui ninguém... Eu falo que eu nada sei, né? Eu gosto muito do ensinamento socrático, só sei que nada sei, então a gente tem que estar aberto às opções, e que o ensinamento junguiano ele se traz disso, né? Aprenda bastante coisa e retire aquilo que melhor lhe cabe. Então, é bem bacana. A mensagem é essa: conectar as áreas, aprender, aperfeiçoar, interagir e contribuir para uma vida melhor das pessoas. Essa que é a nossa maior função, né? Contribuir para uma vida melhor para os nossos próximos e para os não tão próximos, que também quiserem mudar os seus hábitos, né? Tem que querer, quiser mudar para mudar. Bases. Faz parte. Valeu, primão. Valeu.